Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus a todos nos abençoe, nos encontre em paz. Antes de começarmos a nossa reflexão de estudo, quero contar algo para a Heloísa, que está no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 67, 68, lá no final do capítulo 6 de João. Jesus fez um discurso muito severo, muito exigente no templo. Quando ele terminou, vieram representantes de vários grupos de discípulos e disseram a ele, sem nenhuma cerimônia: Mestre, este discurso é muito duro, ninguém o pode suportar. E abandonaram Jesus. Quase 400 discípulos abandonaram. Não vamos mais andar contigo, não somos mais teus discípulos. E Jesus ficou olhando para eles. Depois que eles foram embora, virou-se para os apóstolos que estavam com ele e disse a eles: E vós, não quereis também ir embora? Foi quando Pedro, tomando a palavra, em nome dos 12, disse a Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Foi daí que Emmanuel tirou o título do livro que você leu na lição número 30, Palavras de Vida Eterna. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens a verdade, só tu és o caminho. Para que ir embora? Então, Pedro, neste momento, agiu com muita inteligência, com muito sentimento de amor, e falou em nome dos 12. Foi já nas últimas semanas da vida de Jesus. Então, o nosso assunto é isso que aconteceu com esses discípulos, um escândalo. Jesus fala em 3 oportunidades sobre esse tema. Este que a Heloísa leu, que está no Sermão do Monte. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na geena. E se a tua mão direita te é motivo de escândalo, corta-a e joga para bem longe de ti. Melhor será entrares na vida sem uma mão ou maneta do que todo o teu corpo perecer na geena. Mateus 5, 29 e 30. A outra oportunidade em que Jesus falou do escândalo está lá em Mateus capítulo 18, versículos 7, 8 e 9, 3 versículos, quando ele diz: é necessário que haja escândalos, mas ai do homem por quem vem esse escândalo. Aí que está a atitude. O escândalo é necessário, mas que outro faça, não nós. Já é a primeira atitude do espírita. Não provocar, não causar escândalo. Aí ele complementa, repetindo o que disse no Sermão do Monte: se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado para a vida. Aqui é um indício de reencarnação. É melhor que na outra encarnação tu venhas com uma deficiência do que vir saudável e cometer os mesmos erros das encarnações anteriores. Melhor é que entres mutilado para a vida do que, tendo 2 mãos e 2 pés, sejas atirado no fogo. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para fora. Melhor é que entres para a vida com um olho só, do que, tendo 2, sejas atirado na geena de fogo. Mateus 18, versículos 7 a 9. Então, temos aqui que os nossos erros morais que prejudicam a nós próprios e aos
e aos outros, aos nossos semelhantes, devem ser objeto de uma atitude enérgica de nós próprios. A figura absurda, teu olho arranca e joga fora bem longe, tua mão corta e joga bem longe, para policiarmos as nossas atitudes, eliminando aquelas que possam gerar mágoa, dor, sofrimento, negatividade, pessimismo, desesperança, e magoem os nossos semelhantes. Então, o escândalo, na verdade, é um tropeço, é uma queda moral. E qual é a atitude do espírita frente a isso? Policiamento, vigilância e oração. Como disse Jesus, já na última madrugada da sua vida, vigiai-vos e orai, para que não entreis em tentações, pois o espírito está pronto, mas na carne é fraco. Uma grande verdade que somente o Espiritismo explica. Quando mergulhamos na carne para uma nova encarnação, as potencialidades do nosso espírito são restringidas. Percepção, conhecimento, cultura, experiências. Nós reencarnamos com as tendências, mas todo aquele patrimônio fica guardado. O espírito se reduz um pouco. Por isso que é usado pelos espíritos essa expressão, mergulhar na carne. É como se saísse da superfície, botasse uma roupa de mergulho, um escafandro daqueles bem antigos, e mergulhasse para andar no lodo do rio lá dentro. É essa comparação que eles fazem entre espírito livre desencarnado e espírito encarnado na Terra. Então, é uma queda moral, é um tropeço. Toda ação, pensamento ou palavra que de modo ostensivo vá contra o decoro, a moral, os bons costumes, a escala de valores da doutrina cristã, que é a doutrina moral de Jesus, configura-se em um escândalo. Por isso, o espírita deve estar sempre vigilante para que não se origine. Nós somos responsáveis por tudo que se origina em nós. Pensamentos gerados em nós e espalhados, jogados no oceano de mentes, vibrações, percepções. Se eles são bons, os que captarem e se beneficiarem trarão para nós méritos. Quando eles são maus, negativos, pessimistas, injustos, todos aqueles que captarem e se inundarem, se encharcarem com essa vibração pesada e negativa, nós temos uma parcela de responsabilidade. Seria o escândalo no mundo mental. Agora, o escândalo, no sentido social, sociológico, implica uma ideia de uma confusão, uma perturbação geral. Todo mundo ficou sabendo o que aquele sujeito fez com alguém. Vem a conhecimento público. E aí há aquele choque emocional negativo. Eu nunca pensei que fulano, nosso companheiro aqui, fosse capaz de fazer algo assim. É o escândalo. E o que é mais condenável, lamentável, é que é comum nas sociedades de hoje, de todo o mundo, que as pessoas apenas se preocupem em evitar o escândalo. Não se preocupem em evitar de cometer os erros e as quedas morais. Se preocupe só com que ninguém fique sabendo. Mas Jesus diz: nada oculto que não venha a ser revelado. O que eu vos disse aos ouvidos,
gritai aos quatro cantos. Jesus disse isso. Então, o espírita tem consciência que o importante é evitar a geração do pensamento errôneo, da palavra não edificante e das atitudes condenáveis pela moral de Jesus. Porque o Espiritismo adota, in totum, integralmente, a moral cristã, como base da parte religiosa do nosso Espiritismo, que é ciência, é filosofia e é moral, e na parte moral ela tem a sua atividade religiosa, como nós estamos aqui agora, reunidos em grupo em nome de Jesus, utilizando as delícias da tecnologia para falarmos de Jesus, pensarmos em Jesus, lembrarmos Jesus, fortalecendo em nós a fé raciocinada, inabalável, a certeza da vida futura, a esperança de que a cada dia tudo melhora, e a reunião em uma assembleia, que no grego é eclésia. Eclésia, reunião, assembleia. Daí derivou igreja. A casa espírita é uma assembleia, uma eclésia do pensamento espírita, onde os espíritos se reúnem para estudar, falar de Jesus, conversar com os espíritos através dos nossos médiuns, das nossas médiums. Então, o orgulho e a vaidade são os elementos perturbadores que fazem com que a pessoa, ao invés de combater na origem os seus maus desejos, as manifestações de suas imperfeições morais, ela deixa que isso flua livremente, trabalha apenas para evitar o escândalo, para evitar que saia nas mídias sociais, que agora a cada século, né, a informação vai se tornando instantânea, imediata, para o bem e para o mal. Então, você pode assistir, no momento em que Divaldo está falando, lá na Mansão do Caminho, na sua sala, e você aqui em Brasília, e no Brasil inteiro, e no exterior, Portugal, Itália, França, assistindo em tempo real o que ele está dizendo na sua oração, na sua palestra. Pelo mesmo sistema e tecnologia, nós somos capazes de ver uma bomba lançada por um exército de um país, caindo no edifício de uma cidade do país vizinho e destruindo coisas e pessoas ao vivo, em tempo real. O problema é da tecnologia? Não. O problema é do ser humano, que manda bomba para os outros países, gente. O escândalo está nos que organizam, adquirem, desenvolvem tecnologia bélica e querem dominar e tomar as coisas de outros povos. Aí é que está o escândalo. Então, a atitude correta seria, há um mês atrás, que essas duas nações, reunidas com outras nações, continuassem o diálogo diplomático. Nada teria sido destruído, ninguém teria morrido. Aí está o escândalo. Então, houve um jogo de mentiras, acobertando o escândalo. Então, estamos falando de atitudes que nunca devem ser tomadas por cristãos espíritas. Um jogo de mentiras, não vai fazer nada, não vamos lá, exercício militar. E no final, vamos ver se agora, nessa semana que vai entrar, os povos entram em entendimento. Então, quando alguém
toma atitude para evitar algo que já fez, porque é condenável moralmente, espiritualmente, socialmente e até familiarmente, ele apenas está com medo no seu orgulho, na sua vaidade, que, sendo divulgado o fato que ele deu origem, diminua a sua importância social, o seu valor familiar, a consideração que ele goza perante o comércio, o setor bancário, o sistema bancário, financeiro, a política. É isso. De sorte que Jesus teve oportunidade de desmascarar em sete declarações, frente a frente com os fariseus e os doutores da lei, lá no templo de Jerusalém. Eles no patamar superior e Jesus no meio da escadaria. E Jesus apontando a ele: vocês, fariseus e saduceus, hipócritas, e foi descrevendo os escândalos que eles faziam, as ocultas, por baixo do pano, colocando o lixo debaixo do tapete. O povo tem várias denominações para o escândalo, a atitude de acobertar o escândalo. E Jesus foi em 7, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, lá no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Trouxe a baila na frente deles, com toda a sinceridade, e sem ter nenhuma raiva de nenhum deles. É a grande diferença do Cristo para nós. Nós ficamos logo vermelhos, o sangue sobe, parece que quer sair pelos ouvidos. E todo mundo vê que nós estamos desequilibrados, emocionalmente desestruturados. Mesmo espírita, se alguém vier e botar um revólver na nossa mão, a gente atira, nem que seja para o alto. No outro dia, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Na frente do centro espírita que eu frequento, meu Deus. Aí já era, já o escândalo já está armado. É preciso cuidar, tem que ter, como disse Jesus, vigiai-vos, não é vigiar os outros, gente. As traduções correntes da Bíblia foram traduções encomendadas. Quem pagava esse serviço era o comando da religião dominante. Ela pagava as traduções para outras línguas e pagava os copistas que iam escrevendo os textos. Então, ela coloca como ela pensa. Não, esse aqui não, eu não gostei, põe assim. E pronto. Mas agora, traduzindo direto do grego para o português, os manuscritos do Evangelho, do Novo Testamento, os novos historiadores estudiosos são mais sinceros. Então, segundo ele, Jesus disse assim: vigiai-vos a vós mesmos, não é os outros, não. Vigiai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Entrar em tentação é o escândalo que nós estamos estudando. Porque o espírito, mesmo pronto, na carne, ele enfraquece um pouco, ele perde o seu potencial de percepção, de discernimento, de conhecimento. Então, as pessoas preferem que, desde que as suas torpezas morais, as suas imperfeições, não sejam conhecidas, fiquem ignoradas pela família, pela sociedade. Isso é o bastante para ele amorteça a sua consciência. Será que isso é uma atitude cristã? Será que essa é uma atitude correta? Será uma atitude elevada? Sobre isso, Jesus também se declarou. Jesus não deixava para outra oportunidade. Ele sempre, no momento certo, ele sempre falava no momento certo. Então, ele teve a oportunidade de dizer, versículo 27, fariseus e escribas hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora caiados de branco, as estátuas
a decoração, o estilo da construção do jazigo, tudo bonitinho, tudo com ordem, tudo limpinho. Mas o que é que tem lá dentro? Morte e podridão. Foi assim uma alegoria perfeita que Jesus fez com aqueles que brincavam de religiosos, brincavam de sacerdotes, eram travestidos com os trajes sacerdotais, mas eram homens piores do que o povo que eles ensinavam religião, em matéria de moralidade, de espiritualidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata desse assunto lá no capítulo 8º, bem-aventurado os de coração puro. Por quê? Dedicaram um capítulo a isso. Porque o espírita não pode ter o espiritismo hipócrita. Não existe. Não há espaço. Porque o espiritismo não proíbe nada, mas ele dá informação sobre tudo. O espiritismo cumpre o que retende só o que for bom. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então o espiritismo avisa, se você fizer isso, você sofrerá as consequências. Se você fizer isto, você receberá as recompensas, o mérito, você terá facilidade, saúde, paz de espírito, consciência tranquila. Não há proibições no espiritismo. Então ninguém precisa ser hipócrita, gente. Porque o próprio ato da hipocrisia na fé é um escândalo muito escandaloso. E os espíritos que nos acompanham, que nem banco, aquelas autoatendimento de banco. Os espíritos são que nem autoatendimento de banco, 24 horas por dia. E a gente só sacando. Crédito que é bom, a gente não faz, a gente só saca. Paulo, o primeiro comentador da doutrina de Jesus. Meus irmãos, antes que fossem publicados os evangelhos, como a gente conhece hoje, já no ano 51, 52, circulou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é o primeiro documento cristão da história. Então, antes de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, Paulo escrevia nas suas cartas, comentava nas suas pregações a doutrina de Jesus. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz: uma vez que nós vivemos e andamos rodeados por nuvens de testemunhas, completemos bem a nossa carreira e façamos aquilo que nos está determinado. Quer dizer, cumpramos o que nós assumimos como compromisso para a nossa reencarnação. E as nuvens de testemunhas com as quais nós andamos rodeados são os espíritos desencarnados. Nós que andamos e vivemos cercados ou observados por nuvens de testemunhas. Ele usou a palavra nuvens, que é o coletivo de gafanhoto, para dizer como é muito a quantidade de espíritos que nos observam. Então, não existe nada oculto aqui na Terra. Pode ser que a companheira não fique sabendo, o esposo não fique sabendo, os filhos também não, o chefe do departamento na empresa não saiba, o presidente, diretor da empresa também não fique sabendo, ou a imprensa, nem as mídias sociais, nem as redes, mas todos os espíritos estão sabendo o que você anda fazendo, o que nós andamos fazendo. Então, a nossa atitude é fiscalizar sempre o que nós andamos fazendo. No sentido bíblico, a palavra escândalo tinha uma conotação, antigamente, muito mais geral, muito mais ampla. E aí, às vezes, dependendo da passagem bíblica, ficava difícil nós sabermos exatamente o significado da palavra, do termo escândalo.
Porém, com o advento do Espiritismo, que teve 4 anúncios de Jesus no Evangelho de João, 14, 15, 16, 15, 25, 26, 16, 8 a 12, ou 12 a 14, são dois avisos no capítulo 14, um aviso no capítulo 15 e o último no 16. E o último do 16 é o principal. Jesus diz assim, somente aos 12, muita coisa vos tenho ainda a revelar, mas vós não podeis agora compreender. Quando vier o Espírito de verdade, é ele que vos falará sobre isso. Porque ele não dirá nada de si mesmo, mas vos falará tudo o que tiver ouvido de mim. João 16, 12, 13 e 14. Então, o próprio Jesus, ao prever a vinda do Consolador, já deu as suas 2 principais missões. Primeiro, relembrar a humanidade de tudo o que ele houvera dito, interpretando corretamente o que ele disse. Segundo, revelar todas as informações possíveis à humanidade da época, século XIX, que Jesus, lá há 2000 anos atrás, não conseguia, não tinha condições de fazer. Ele mesmo disse aos apóstolos, tenho ainda muitas coisas a vos revelar, mas vós não podeis compreender. Então, a doutrina espírita nos diz que tudo que resulta dos vícios morais, das imperfeições, toda ação ou reação ou omissão de alguém que magoe seu próximo, prejudique, difame, utilize a maledicência, haja ou não repercussão pública, tudo isso é escândalo, segundo a doutrina espírita. E a maior síntese, a mais bela síntese que ela tem neste capítulo 8º é quando ela diz que o escândalo é o resultado efetivo de um mal moral. Escândalo é o resultado efetivo, uma consequência concreta, de um mal moral. E ele está vinculado à origem, quem pensou, quem falou, quem planejou e quem executou. Agora, ele também diz, ainda é preciso que haja escândalo no mundo, porque o Evangelho faz uma reflexão a respeito da nossa humanidade. Na época de Jesus, em plena expiação e provas. Hoje, 2000 anos depois, iniciando a transição para sair da condição moral evolutiva de expiação e provas, e começar a era da regeneração. Claro que, como espírita, todos nós sabemos, isso não é estanque. Isto é, não chega um dia em que acabou provas de expiação e no outro dia regenera, não existe isso. Enquanto vai finalizando o ciclo de expiação e provas, vai iniciando ao mesmo tempo o ciclo de transição planetária. E quando vai se concluindo o ciclo de transição planetária, já vai se iniciando ao mesmo tempo o ciclo de regeneração. De formas que, lembrem vocês, que são espíritas genuínos, a Gênese foi publicada em janeiro de 1868. 1868. E lá no capítulo 18 da Gênese, quando vai falar da geração nova e os tempos são chegados, ele já começa dizendo assim, os tempos já estão chegados. O que dá um indício, não está escrito nem o livro, mas dá um indício para quem lê e interpreta de que a implantação do espiritismo na Terra, a
18 de abril de 1857, marca o início efetivo da transição planetária. Marca. E nós estamos, então, já com um tempinho, já mais de 150 anos de transição. Claro que ainda vai mais para frente, muito mais alguns anos, algumas décadas. Depende de nós. Por isso que os espíritos dizem que é temerário marcar data sobre qualquer assunto que envolva a evolução humana, a evolução do pensamento, a evolução moral, a espiritualidade da humanidade. É muito difícil. Depende das pessoas. Mas ainda é preciso, porque ainda estão ligados à nossa humanidade espíritos de natureza moral ainda muito baixa. E a transição vai acelerar o processo de contumazes no erro, na maldade, na violência e no negativismo, espíritos que não manifestam nenhum desejo de melhorar, já estão sendo, há algum tempo, impedidos de reencarnar na Terra. Espíritos da nossa humanidade já estão sendo atraídos para outros mundos. No lugar deles, diz a Gênese, eles serão substituídos por espíritos que encarnarão na Terra, vindo de mundos superiores a convite do Cristo, acompanhados dos espíritos superiores originários da nossa humanidade que pediram para colaborar no processo e vão reencarnar. Inclusive, Joana de Ângeli disse ao Divaldo Franco que o coordenador geral da descida de espíritos bons à Terra, sejam os da própria Terra, sejam os convidados por Jesus de outros mundos, o coordenador geral é Francisco de Assis. E que ele disse a Joana que, se for preciso, ele volta de novo à Terra, reencarna de novo. Olha que coisa maravilhosa. Quem dera que fosse aqui em Brasília, né? Para ajudar a gente a acelerar aqui o processo. Então, ainda é necessário o escândalo, mas conforme a nossa humanidade for depurando-se moral e espiritualmente, aumentando a sua cultura e o seu conhecimento sobre a concretude da espiritualidade, isto é, as realidades do mundo espiritual, os escândalos vão se reduzindo, vão perdendo a intensidade, vão perdendo a quantidade de ocorrências, e o mundo vai se alimpando automaticamente. Por quê? Porque o mal, sendo afastado, enfraquecido na Terra e depois afastado dela, só encarnarão aqui os bem-intencionados e os espíritos bons. E aí os bem-intencionados vão ser influenciados pelos bons e vão se transformar de bem-intencionados em efetivamente bons. Porque dizem, né, o povo é cheio de sabedoria. Diz o ditado popular, de bem-intencionados, o inferno está cheio. É o que diz a sabedoria popular. Então, bem-intencionado não leva ninguém para o céu, mas é um indicativo que a pessoa pode melhorar. Se ela começar a agir, modificando as suas estruturas interiores, pela reforma moral, e praticando bem a caridade, pronto, ela já vai no caminho da sua evolução. E aí, como nós somos ainda cheios de compromissos de reparação, causa e efeito, lei de justiça, como nós todos temos um percentual muito grande em cada reencarnação de reparações, porque não pode mais, são promissórias vencidas, que já foram prorrogadas várias vezes, ou, na linguagem bancária, não dá mais para renovar o papagaio. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando, hoje em dia ninguém conhece isso, a meninada não conhece, mas eu ainda ouvi falar no papagaio bancário. Então, as nossas promissórias vencidas não podem mais ser renovadas, então nós temos que reparar.
E aí, a própria lei de justiça aproveita o erro de um para a reparação do outro. De forma que a sabedoria divina consegue, dos erros, transformar na sua consequência em benefícios para várias pessoas. É por isso que se diz que Deus consegue, de um mal, fazer um bem, fazer resultar um bem. É um processo. Né? Quando os espíritos humanos vão cansando de errar e sofrer, é um processo de tentativas e erros, errar e sofrer, errar e sofrer, errar e sofrer, vai cansando, aí então ele resolve procurar o outro caminho, que é o caminho do bem. Eu não aguento mais. Quem trabalha em grupo mediúnico, como eu, está cansado de ouvir toda semana, de um ou outro, não são todos, mas um ou outro. Eu não aguento mais, meu irmão, estou cansado. Essa vida que eu tenho levado, não suporto mais, pede arrego. Aí vem Jesus e, com o amor dele, faz com que ele consiga perceber. Geralmente é um espírito enfermeiro, né? Ele sempre diz, estou vendo uma sombra de branco. Aí eles aplicam, em geral, aquela dormência no espírito, colocam ele na maca e levam para o posto de saúde, o posto de socorro. De lá, às vezes, vai para uma colônia. Mas ali é o novo caminho dele. Dali para frente, ele pode ser um novo ser. A era de escândalos na existência dele passou. Daí para frente, ele tem que começar a procurar e fazer o bem. Então, a reparação de nossos erros ou de nossos escândalos requer de nós uma atitude que seja de provas para uns e reparação para outros. Para que dos próprios males humanos, a justiça divina consiga produzir benefícios para um e para outro. Sendo assim, alguns dizem, mas se for assim, o mal é necessário. O mal não é necessário, mas já que o homem pratica, Deus dá um jeitinho, é um Deus bem brasileiro, dá aquele jeitinho de transformar aqueles erros e aquelas maldades em coisas boas, no mínimo em reparação para quem está sofrendo, porque o que sofre está resgatando algo que fez lá atrás. Quer dizer, Deus sabe o que faz, diferente um pouquinho de nós, que às vezes nos deixamos dominar pela emoção, pelo orgulho. Estamos já nos aproximando da nossa conclusão, e aí ficará para vocês, segundo a Heloísa me esclareceu, fazer as perguntas, não é? E na hora da pergunta eu vou encaminhar todas para o Luiz Gonzaga, ele que vai responder em música. Olha que beleza. Assustou agora, hein, Luiz? Agora assustou. Bom, vamos em frente. Então, quando a Terra inverter o predomínio do egoísmo e do mal, por enquanto está assim, mais ou menos, a transição vai ser responsável por fazer isso, para que haja o predomínio do bem, e o mal se torne, por primeira vez na humanidade da Terra, uma coisa minoria, menor. Aí sim, as reparações necessárias vão diminuindo. Os sofrimentos reparadores vão encolhendo. As necessidades de passar por muitas lutas ásperas desaparecem. Aí sim, já estamos no caminho da regeneração. Até que a humanidade, constituída por espíritos e homens de bem, o mal será expulso da Terra, porque não mais existirá no coração nem na mente de nenhum ser, encarnado e desencarnado. Para isso, é preciso finalizar a seleção espiritual. Então, há uma semana atrás, o Tite, o técnico da seleção brasileira, convocou os selecionados.
Então, desde 18 de abril de 1857, o Cristo está convocando os selecionados. Agora, responderá a essa convocação e irá para a seleção do Cristo aquele que assim quiser, que desejar, que decidir e que se esforçar para jogar bem no time do Cristo. Não importa se você é primeiro reserva, segundo reserva ou terceiro reserva. O negócio é você estar lá na lista. Então, já pensou quando... Gente, sai São Pedro chama Ismael e diz, Ismael, saiu a lista dos convocados do Cristo. Aí vai lá, Luiz Coelho, Célia, Vilma, Paulo César, Leni, Cláudia Barbosa, Darcy Rocha, Aristides. Olha, o pessoal viva, parece que passou no vestibular, quando vai lá e vê aqui, o meu nome na lista, passei, sai gritando. Agora vai lá, letra S, não encontrei Sérgio Castro, dancei. O problema é do técnico? Não é, gente. O técnico escolhe quem está jogando melhor na vida. Se o meu nome não está lá, o técnico não é injusto. É porque eu não joguei direito na vida. Tem que aprender mais. Então, eu vou ser convidado a virar estagiário de um mundo inferior durante alguns milênios. Mas não tem problema, não. A evolução é contínua. Lá eu vou virar bonzinho, depois volto aqui para a Terra. Aí venho fazer uma festa com vocês quando eu chegar de volta. O Sérgio voltou, vamos comemorar. Tá certo? Agora, nós temos que começar com aquela velha frase de Jesus: vigiai-vos o tempo todo, pensamentos, palavras e atos. E orai, para poder haver êxito. E agora só os 3 minutos para a gente terminar. Nos mundos elevados é assim. Toda a humanidade encarnada é de homens de bem e toda a humanidade desencarnada também. Então, não importa quem desencarne e quem reencarne, está tudo bem. É bem nos encarnados e bem nos desencarnados. Então, pode fazer o comércio, né, fazer a viagem de ida e de volta, está tudo bem no planeta. É o que vai acontecer com a Terra daqui, eu penso, daqui a alguns séculos. Mas o problema é que os mundos são solidários. Todos os mundos são solidários. Então, mesmo a Terra atingindo a condição de regenerada, outros mundos vão mandar estagiários para cá, para verem conosco que somos bons, como é que se vive bem, como é que se respeita, como é que se é honesto, como é que a gente trabalha direito, faz o bem, ajuda os outros, consola, acolhe, reencarna aqui umas 3, 4 vezes, volta para o mundo dele, lá vai ser um profeta, um grande líder. Aconteceu isso com a Terra há 10, 15 milênios atrás. É isso. Agora, a frase mais lapidar de Jesus é essa: ai daquele por quem venha esse escândalo. E aí é que entra a nossa atitude. Nós, espíritas, temos que estar fora disso. Me deixa fora dessa. Por quê? Porque já é grandioso o número de irmãos que estão iludidos, desencontrados, com a consciência pesada. Nós conversamos toda semana com 2, 3, 5, 8 espíritos, sempre as mesmas queixas, sempre escondendo lá no cantinho da memória o que causou todos aqueles dramas que ele vem reclamando que sofreu. Ele nunca quer ir lá, mas a gente vai levando. E quando vem à tona, é aí que ele chora, se arrepende, reconhece que é verdade, que foi ele o inventor de todas aquelas maldades, foi ele que executou, foi ele que contratou não sei quem para matar não sei quem. Aí se arrepende, chora. Esse é o escândalo, gente. E a atitude é essa, é sair, arrepender-se, chorar, pedir em oração, pedir com fé ajuda, e a ajuda vem. Como disse Jesus, pedi
e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas, em todos esses 3 verbos, a primeira atitude é da pessoa. É ela que tem que pedir. É ela que tem que procurar. É ela que tem que bater. Agora, tem gente tão perdida que nem encontra o caminho para chegar à porta. E por que não encontram? Se está escrito no livro da vida, eu sou... De mais um tempo vós não me vereis, e mais um tempo ainda vós me tornareis a ver, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí Tomé pergunta, Senhor, estamos em João 14:6, nós não sabemos para onde vais. E Jesus disse, para onde eu vou, vós já sabeis o caminho. Aí Tomé diz, mas Senhor, se a gente não sabe para onde tu vais, como é que a gente vai saber qual é o caminho? Aí ele disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. O caminho, ele queria saber. Ah, mas na minha Bíblia está escrito assim, eu sou o caminho, vírgula, a verdade, vírgula, e a vida. Traduziram assim para reforçar a ideia de que Jesus e Deus são a trindade. Jesus, Deus e Espírito Santo. Mas Jesus não pode ser o caminho, ao mesmo tempo ser a verdade e ao mesmo tempo ser a vida. Quem é a verdade e quem é a vida é Deus. Jesus é o caminho para ir a ele. Então, traduzido do manuscrito grego direto para o português, dá assim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou eu sou o caminho para a verdade, que é Deus, e para a vida que vem de Deus. E ninguém consegue isso se não for pelo meu caminho, que sou eu, pela minha doutrina, que o Espiritismo, graças a Deus, está revivendo para a humanidade nos dias atuais, graças a essas casas espíritas, como a de vocês, que reúne tantas famílias, tantos espíritos, tantas pessoas, para comungarem no Evangelho de Jesus e, à luz do Espiritismo, explicarem às pessoas o que é a verdade realmente, consolando-as, acolhendo-as, praticando a caridade para com elas. Essa é a finalidade da casa espírita. Tá bom? Eu acho que está na hora de encerrar. Já tem 45 minutos. Obrigado a vocês pela participação mental, pela ajuda, pelo apoio, pelos sorrisos. Isso é muito importante nessas lives. Porque a gente não está presente, né? A gente tem que ver pelos olhares e pelo sorriso. E, às vezes, né, aquela aprovação que a gente faz assim, ó. Isso é tão bom, tá certo? Então, Heloísa, eu devolvo a palavra para você e agradeço a todos vocês que estão comigo nesta reflexão, neste estudo da noite. Obrigado.